RB Notícias está começando. Os ataques do PCC em São Paulo revelaram a fragilidade da segurança pública e do sistema carcerário no Brasil. A superlotação e a corrupção nos presídios e mais a ousadia dos detentos provocaram as rebeliões. A criminalidade atingiu um patamar no país que chamou a atenção de toda a comunidade internacional. A socióloga e psicoterapeuta Zakié Meredith é a entrevistada de hoje no RB Notícias. Zakié, é um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. É um prazer falar com você. Bem, você é psicoterapeuta, também socióloga, e das últimas vezes que você esteve aqui, nós falamos sobre constelação familiar, enfim, sobre o crescimento de cada um de nós. Certo. E agora você retorna ao programa para discutir sobre a questão da violência, que hoje é um tema que está presente em todos os lares brasileiros. Todos nós estamos assustados com o aumento da violência e com o descaso das nossas autoridades. Como você está abordando esse tema, não só com os teus clientes, mas também como socióloga? Essa é uma preocupação que eu sempre tive. Sempre tive, desde criança, eu tive uma preocupação com a sociedade. Por isso eu estudei sociologia. E nos Estados Unidos eu me formei em medicina holística. E lá o meu projeto, a minha tese foi justamente esse trabalho da essência humana, né? E que pode ser adaptado a essa ressocialização dos sentenciados. Então isso sempre veio de encontro e há uns 3, 4 anos eu já estou lutando com esse projeto Eu Sou, através das autoridades. Esse projeto aqui, né? Isso, projeto FUNAP, GDF, etc. Apresentar isso. E não foi dado tanta importância, né? Como você bem sabe, é uma luta assim muito solitária, né? Muito solitária. E quando aconteceu a rebelião, então eu disse mais uma vez uma oportunidade para que a gente cuide de nossos presos, porque se nós não cuidarmos deles, eles cuidarão de nós. Então, FUNAP é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, do Distrito Federal. Isso, e que reporta também ao GDF, e eles teriam condições, né, eles apoiam esse projeto, mas eles não têm verbas, então a verba tem que vir do GDF. A FUNAP? A FUNAP própria diz que não tem verbas para isso, né? E o GDF diz o quê? O GDF... Não se interessou? O GDF não se interessou? Não, ele se interessou, mas ficou parado. Ele se interessou, mas ficou parado. Eu realmente não sei, eu até gostaria... O que é muito comum em qualquer governo. Eu gostaria muito de saber por quê. Mas eu penso assim, Pedro, o que a sociedade... Eu acho que a gente tem que começar a mudar de comportamento, de atitude em relação a isso. A sociedade se omite. É verdade. Né? Como se aquilo não tivesse nada a ver com ela. Eu, inclusive, já tenho uma tese. Eu acho que a sociedade brasileira ela só se mobiliza em época de Copa do Mundo. É impressionante, né? Copa do Mundo. O mais pobre pode ser o brasileiro mais carente. Ele vai lá na casa do amigo dele, do vizinho e tal, eles se mobilizam, pintam rua, bandeirinha e tal. Agora, para melhorar a escola, ninguém se mobiliza. Pelo contrário, destrói a escola, destrói telefone público, destrói tudo. E mas acontece o Brasil, o seguinte, rumo ao Hexa. É que a Copa do Mundo é uma coisa que traz felicidade. Então, é claro porque é a única coisa que nós somos bons realmente de fato. Né? Mas acontece que vencemos. Que o brasileiro ele ainda não se deu conta de que ele é o responsável pelo que acontece. Claro. Não só o governo, não só os políticos, mas ele também tem esse direito de chegar lá a lutar. Então, por exemplo, escrever no jornal, fazer um projeto, ir atrás, ir na televisão, falar, porque à medida que todas as pessoas começam a fazer isso, existe uma mudança. Então, o objetivo do projeto, o que é? A gente sabe que é uma reincidência de 50% nos delitos. Então, o preso, ele vai para a prisão, né? A pessoa vai para a prisão, volta e 50% voltam. Então, voltam a cometer outros crimes. O mesmo crime ou outros crimes e voltam à prisão. O que significa isso? Que a nossa segurança também está em jogo, não só isso, mas que o objetivo inicial de uma prisão, de uma instituição da prisão, que era reformar o preso, porque antigamente a ideia da prisão era reformar aquele... Ressocializar. Que não condizia com as leis, ele ia lá na prisão, ficava um tempo e voltava. Mas onde que está esse objetivo de reformar, entre aspas, o preso? Mas não há menor interesse nisso das nossas autoridades, porque, infelizmente, olha, isso é uma coisa que me assusta muito, porque eu acho que você deve lembrar disso. Me lembro que na década de 70, eu cansei de ler matérias
né, de primeira página de revistas, manchetes dos jornais, falando que o grande problema no Brasil era a corrupção. E que o maior temor naquela época das autoridades seria a institucionalização da corrupção. Eu acredito hoje que as pessoas, nem uma criança de 10, 11 anos acredita mais nas nossas instituições. Até quando o nosso presidente da República fala assim, a democracia, não existe democracia no Brasil, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Como é que você pode acreditar num país onde todo mundo está envolvido, todos os poderes da República, o poder judiciário, o legislativo e o executivo, estão de uma forma ou de outra envolvidos com corrupção? Pois é, começa daí. É uma coisa. E começa complicada. Também, Pedro, que eu penso. Todo mundo leva dinheiro em alguma coisa. Em alguma coisa. Esse alguma coisa é um crime. Mas a gente tem que começar a acreditar que existe gente interessada, que existe gente boa, e começar a acreditar que tem que ter um começo. Não, tem claro. que ter algum lugar que você possa começar. Sozinha. Eu sinto que a minha luta é muito solitária. Eu estou sozinha fazendo isso. Eu acho que 70%, 80% da sociedade... Eu divido muito bem isso. Eu acho que 90% da sociedade brasileira hoje quer essa mudança. Mas, infelizmente, esses 90% não têm voz. Porque eles estão lutando contra 10% que são muito poderosos. Quem são esses 10%? 1% dos mais ricos e 9% que habitam o poder público. Os funcionários públicos, as famílias que detêm os cargos públicos, os parlamentares que fazem um loteamento desses cargos públicos. Aqui em Brasília a gente vê muito isso, né? Agora, famílias que se perpetuam nos cargos públicos. Você não acha ridículo que 90% não consigam vencer 10%? Mas é aquela coisa... Não é ridículo? Pensa bem. Você acredita, por exemplo, que a Índia, com 1 bilhão de pessoas, pode vencer numa guerra os Estados Unidos? É o poder. É o poder, mas os Estados significa... Unidos é uma superpotência militar. A Índia tem 1 milhão de habitantes, mas com uma pistolinha, uma Mas eu espingarda. considero que isso tem a ver muito com a falta de conscientização do brasileiro, de que ele tem esse poder, de que ele é a sociedade, de que ele tem que ter voz ativa. Claro. Então, por exemplo, quando você vê alguém na televisão, um chefe de polícia, etc., dizendo assim, os criminosos têm que ficar trancafiados na prisão. Claro que a facção criminosa é uma coisa separada. Sim, eles têm que ser tratados como tal. Né? Se bem que a gente pergunta... Os grandes criminosos têm que ficar trancafiados. Se bem que a gente se pergunta E a gente assim, tem que também ter uma visão realista. Tem determinados criminosos que não têm recuperação. Claro, tem os... Falar que todos têm, isso é mentira. Isso, tem os que têm doença mental, tem psicose, tem uma série de coisas que é uma outra coisa. Só para ilustrar ainda mais, por exemplo, essa menina Denise Richthofen, que acabou de ser solta por um ministro do STJ. O argumento dele foi que um juiz do TRF não poderia decretar prisão. Quer dizer, esse senhor é um desequilibrado, me perdoe, mas esse ministro do STJ é um desequilibrado, porque ele não está levando em consideração que essa Denise Richthofen é quase que uma psicopata. Se ela permanecer em liberdade, mesmo em prisão domiciliar, ela coloca em risco um agente que esteja tomando conta dela, ela vai cometer outro crime, ela pode matar outra pessoa. E este senhor é um ministro do STJ, ele não está preocupado com a segurança da sociedade, com a segurança do irmão dessa menina, com a família. Ele está preocupado com a vaidade dele, que o STJ não pode ser passado por cima por um juiz de primeira instância. Quer dizer, é uma mudança de foco, né? Pois é. Mas eu penso assim, Pedro, que realmente a sociedade tem que entender, que eu acho que nem todo mundo está muito claro isso, que são várias facetas do mesmo problema. Então, uma delas é a facção criminosa, outra delas é aqueles que não têm recuperação, ponto final, não tem recuperação. Mas a maioria não é assim. A maioria não é. E você sabe que existe, eu até hoje não entendi por que na prisão, nesse sistema carcerário, não se usa a produtividade, não faz com que esses presos trabalhem para si próprios ou para fora, produzindo, por exemplo. Aliás, preso tinha que trabalhar, tinha que trabalhar. Ser obrigatório. Se não trabalhar, não come. Sim, mas eu acho que isso é correto. Acho que, por exemplo, sol, né? O sistema carcerário ainda é punitivo, então nós vamos punir o crime. Só que isso tem adiantado? Isso está resolvendo? Não, no Brasil não. Não está resolvendo. Mas no Brasil eu acredito que não haja recuperação também pelo seguinte, porque os maiores criminosos desse país,
estão em liberdade. Pois é, né? tem isso também, Nós temos né? aí, quais são os maiores que no nosso país? Paulo Maluf, Sérgio Naia, isso é um outro lado Nicolau, da questão. Luiz Estevão, todos eles têm a liberdade. E os ministros do Supremo e os ministros do STJ fabricam liminares e habeas corpus em favor dos maiores criminosos do país. Celso Pitta. Pois é, Celso quer dizer, Pitta tá aí, isso é um outro lado da questão do crime. Quem são os criminosos? Quem são os bonzinhos? Quem são os bandidos? Porque o bandido que rouba, que nem houve o caso daquela menina, aquela empregada doméstica, né? Ou então que estava até desempregada, ela roubou um shampoo, ela ficou 6 meses na cadeia. O Maluf, isso está provado por todas as cortes internacionais. Ele desviou 350 milhões de dólares. Isso é mais de R$1 bilhão. Está em liberdade. E um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Carlos Mário Veloso, o libertou porque disse que estava com pena dele. Um mês depois, o Maluf estava cometendo outro crime, sonegando imposto para comprar um carro importado para o seu filho. Quer dizer que tudo isso traz um sistema de descrença mesmo em relação ao ser humano. Mas eu acho que voltando à prisão, eu penso que a prisão ela precisaria ser reestruturada de forma a que o preso, quando saísse em liberdade, ele continuasse com a dignidade dele, que aliás a dignidade dele é perdida no momento que ele entra nesse sistema carcerário. E eu falo da prisão dos prisioneiros assim, aquele jovem adolescente que foi muito mais fácil ele roubar ou vender drogas para ele sobreviver e ganhar dinheiro, porque a nossa sociedade e o nosso governo diz o quê? É difícil ele começar a ganhar dinheiro, é difícil ele ter dignidade, é difícil ele trabalhar, é muito mais fácil, ele vai ganhar muito mais dinheiro vendendo droga por aí, né? Então ele vai e é pego, entra na prisão, sai pior, volta para a prisão e é uma bola de neve que continua. Então a gente tem que ter um começo para parar isso aí. Então, assim, é um projeto a longo prazo, longuíssimo prazo, mas é um início em que você vai trabalhar aquele que está em vias de sair, como é que ele vai não só ser recebido, mas receber essa sociedade de volta. Então, ele tem que aprender sobre o próprio crime dele, ele tem que aprender sobre a saúde, ele tem que aprender sobre as emoções dele, ele tem que aprender o que é a sociedade, o que é uma ética, o que é isso, o que é aquilo, direitos da cidadania. Ele tem que, por exemplo, Esse projeto investe em educação, né? Educação, basicamente é reeducação. Mas os educadores falam isso, né? A partir do momento que você abre uma escola, você fecha uma penitenciária, né? Porque você sabe que parece que uma grande parte dos sentenciados que saem da prisão e estudam em universidades, universidades, diríamos, a reincidência é quase zero. Quer dizer então você vê que... Mas como você vê, por exemplo, essa contradição? O presidente Lula disse há uma semana atrás que essas pessoas que estão presas, não é? Estão presas porque não tiveram oportunidade de estudar na vida, não é? E ao mesmo tempo, o nosso presidente, ele não valoriza nem um pouco a educação. Tanto é que ele nunca estudou, né? Teve todas as oportunidades para estudar e continua um ignorante. E não privilegia a educação. E ele também é suspeito de comandar 40 já denunciados pela Procuradoria-Geral da República de comandarem um esquema de mensalão. Né? O José Dirceu foi acusado aí de ser o grande comandante. E é uma coisa até assim jocosa, né? Porque o José Dirceu confessou lá que não tinha dinheiro, que ia ter que se virar advogado. Ele está andando de jatinho, aluga jatinho, só toma vinho de R$5.000. Agora é suspeito de estar vendendo a Varig para um bilionário russo que é envolvido com tudo quanto é falcatrua. É uma coisa assim que como é que a gente pode acreditar num país, né, onde o presidente da República não valoriza a educação e ao mesmo tempo não assume as responsabilidades? É um negócio complicado. É muito complicado, mas eu penso que a sociedade, eu sempre estou apelando para a sociedade, eu acho que ela tem uma força que ela ainda não se deu conta, Pedro. Ela não se deu conta. Então você vê, quando existe assim uma greve, quando o pessoal vai lá nos ministérios, na Câmara, no Palácio, exigir seus direitos, parece que alguma coisa se movimenta. Quando a mídia, quando a televisão fala, quando o jornal fala, parece que alguma coisa se movimenta. Então eu acho que ficar assim cético, assim eu concordo com você, mas ficar cético eu acho que não é a solução. E eu penso que quando eu falo em reeducação também, eu não falo só em aprendizado e conhecimento.
Eu não falo só nisso, eu falo principalmente saber quem a pessoa é, o que aconteceu com ele. Ah, meu avô foi criminoso, a minha mãe era prostituta. É muito comum isso? Muito comum, porque... Filhos de criminosos seguirem... É, porque 90% dos que estão na prisão, primeiro, vêm de famílias pobres. São negros, vêm de famílias pobres. Quer dizer, o que significa isso? Não existe uma discriminação? Claro. Claro que existe uma discriminação. Mas os negros no Brasil ainda não ascenderam à classe social dos brancos no nosso país. Isso é uma constatação de toda a sociedade. Então, né? Então você vê, o sistema já começa a furar daí. Né? Então a gente não está falando numa coisa assim, aí ele cometeu um crime e ele está lá por merecimento. Que merecimento, como você mesmo levanta a questão, de parlamentares, de outras pessoas que estão soltas por aí, que roubaram, que são criminosos, né? Então que merecimento é esse? Então, como a gente não tem condições de entrar nisso assim diretamente, porque é muito complicado, a gente entra indiretamente através de um sistema falido, que é o sistema da prisão, e tentar fazer uma reeducação, uma ressocialização, uma prevenção. Agora, quais as pesquisas, sobre que dados você elaborou esse projeto? Você chegou, por exemplo, aí em presídios, conversar com os presos? Não, eu fiz um trabalho de voluntária lá com o pessoal da FUNAP, né, com o pessoal que estava em regime domiciliar, e eu vi, assim, uma necessidade enorme... Domiciliar é como se fosse o regime semiaberto? É, regime semiaberto. Então, assim, uma necessidade enorme de serem ouvidos, uma necessidade enorme de que alguém preste atenção neles, mas assim... Presta atenção, eu não estou desculpando o preso no sentido de que ele cometeu um crime, ele é coitadinho, nada disso, não tem coitadinho. Ele cometeu o crime, ele vai ter que pagar pelo crime, mas ele é um ser humano, ele tem que ter dignidade, claro. Né? Então ele vai voltar à sociedade, ele vai ser seu vizinho, ele vai ser meu vizinho e ele está lá. E a gente nota também, só um parênteses, nos Estados Unidos, eu fiz muita pesquisa lá, você percebe que existe uma coisa chamada institucionalização, que é o seguinte, o preso adere às leis e à crueldade da prisão por sobrevivência. Claro. Então ele se torna um robô, ele é autômato. Ele perde a emoção, ele perde a capacidade... Se endurece, né? Se endurece. Ele vai endurecendo. Endurecendo. Calejando. Calejando, essa é a palavra. Ele perde a emoção. É uma pessoa fria, insensível. Isso. Ele começa a ficar insensível, mas esse vai ser seu vizinho. Ele está lá, ele saiu da prisão, ele cumpriu a pena e outra coisa, ele tem uma hipersensibilidade a qualquer coisa que você faça. Eu concordo plenamente com tudo que você... Agora, eu acredito o seguinte, uma das coisas que nós teríamos de fazer como sociedade seria mobilizar essa mesma sociedade para que nós tenhamos um poder judiciário forte. Certamente. Eu não acredito, hoje eu não acredito no Brasil, não é porque o presidente é o Lula, isso é terrível também, né? No continente você tem Lula, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales e Holanda é o fim da picada. Depois não querem que o primeiro mundo nos discrimine. Não dá, né? Não é dose para leão, isso é dose para mamute. Né? Então, porque é ignorância demais, né? E vão, talvez, reelejam, né? Enfim, mas o que eu não consigo acreditar é o seguinte, é numa nação, que o Brasil se torna uma nação sem um poder judiciário forte. Quando eu digo um poder judiciário forte, é que eu não consigo entender, né, o porquê, porque senão aí é se tornar cético mesmo, não acreditar mais em nada. Eu não consigo entender por que um ministro do Supremo, um ministro do STJ, ele não quer punir. Há pouquíssimo tempo o STJ decidiu que crimes hediondos teriam também o benefício da redução da pena. Ao passo que nos outros países onde as coisas funcionam, onde o poder judiciário funciona, a justiça funciona, o poder judiciário está apertando ainda mais as penas, está sendo mais rigoroso e ao mesmo tempo você tem uma penitenciária limpa, onde cada preso tem sua cela, tem todos os seus direitos, saudável, o preso estuda, o preso trabalha, tem higiene, recebe... Quando pode, recebe visitas íntimas, quando não é digno, não recebe. E no Brasil, não. Quanto mais criminoso você é, mais regalias você tem. Mas ué. E isso nós estamos falando aqui dos grandes criminosos, colarinho branco, nós estamos também falando do Marcola. Ele comanda a penitenciária, ele comanda o estado de São Paulo. Como o Fernandinho Beiramar já comandou, como o Marcinho VP já comandou. Eu acho que a gente tem que começar a perceber que nós temos duas sociedades. A sociedade, a nossa sociedade e a sociedade da facção criminosa que comanda
Que tem grande muitas parte garras. da prisão. Então, a gente tem dois poderes aí, e a gente não está percebendo isso Exatamente. ainda. E esses dois poderes estão começando a aparecer mais ainda essa facção criminosa, né? E que, inclusive, influencia muito a maioria dos sentenciados que estão ali e que não fazem parte da facção criminosa, como se eles fossem um exército. Mas tem que acabam saneando, né? Por uma questão de sobrevivência. Claro, por uma questão de sobrevivência. Então, o que acontece com essa sociedade daqui, que se acha boazinha? Né? Vamos dizer assim, nós precisamos trancafiar mais esses aqui por nossa segurança, nós precisamos, ou sei lá, matar, ou sei lá o quê, mas não vai dar certo dessa maneira, não vai dar certo. Violência não se combate com violência. Começa daí... Aliás, é a maior ignorância que existe. A Itália, o que foi a Operação Limpa, né? Mãos Limpas na Itália? Ninguém deu um tiro, né? Foram nomeados juízes acima de qualquer suspeita, juízes de instrução, como eles dizem, que têm poder de tudo, decretar a prisão, de instruir a investigação, de comandar a investigação, não foi dado um tiro, né? A investigação provou que fulano de tal comandava, né, tal organização da máfia, em tal setor da máfia, foram prendendo, desbaratando essas quadrilhas e trancafiou todo mundo. Mas você acha que isso daria certo no Brasil? Tem, mas você tem que nomear uma comissão de notáveis. Você não pode acreditar nisso que está aí. Nesses superiores tribunais que nós temos, não dá para acreditar. Aliás, é uma coisa que eu acredito que amanhã ou mais tarde o Ministério Público vai ter que acabar com a sua covardia, porque ela faz um trabalho também muito interessante, o Ministério Público do Brasil. Mas eu percebo que o Ministério Público está acovardado diante dos ministros e dos magistrados corruptos que nós temos hoje. Existe a possibilidade do Ministério Público abrir um processo de suspeição sobre os ministros que estão nas Cortes Supremas, nos tribunais superiores. E isso tem de ser feito. Isso não é uma coisa tão difícil. É claro que você tem que ter a colaboração, a contribuição do poder central, do presidente da República. Porque a Polícia Federal e a Receita Federal podem investigar o enriquecimento ilícito de vários magistrados e de vários juízes. Só que eu percebo que o Ministério Público ainda se sente acovardado porque ninguém tem coragem, ninguém quer brigar com o juiz. Mas então, Pedro, presta atenção. Porque você briga com o juiz, ele vai lá te escondendo. Pois é, então o que você está falando é sobre poder. É. Então, por que essa facção criminosa não quer o poder? Ela também quer o poder. Mas ela está no poder. Pois é. Porque você acredita que é um Marcola que diz que ele que importa a droga, ele que faz... Ele é um funcionário de 10º escalão. Pois é, então estamos falando em poderes, estamos falando em instituições, estamos falando em política nessa situação toda, né? Mas esse projeto, por exemplo, que é uma sementinha pequenininha, fala assim de alguma possibilidade de dar um pouco de dignidade àquele que volta à sociedade para encontrar uma sociedade um pouco melhor, né? Para que existam menos criminosos. Agora, esse teu projeto, por que o governo do Distrito Federal não encampou? Se eu estou percebendo aqui que é um projeto muito barato. Não, isso aí é o seguinte, é o comecinho, porque isso aí é um projeto piloto. Ele apenas o começo, a proposta foi de 6 meses para 200 sentenciados, né? Mas é esse valor mesmo? Não, isso aí foi assim porque era um iniciozinho da coisa. Eu sei, mas me diz uma coisa, se você fosse trabalhar, vamos dizer, com 200 É um valor presos, muito pequeno, né? 200 presos, durante um ano, com sairia quanto para o Estado? Cada preso custaria mais ou menos quanto? Olha, eu sei que cada preso, assim, hoje, para mantê-lo na prisão, custa na faixa de R$20 mil por ano. Cada pouquinho mais. Mais. Dá 24 mil, é R$1.500. Mais ou menos de 1.500 a né? R$1.800. O salário mínimo é 350, mas para a gente manter um preso é 1.500. Para ressocializá-lo, reeducá-lo, aqui eu acho que, deixa eu ver como é que foi isso aqui que a gente colocou, foi um projeto de 160 mil, foi isso de início? R$20 mil, certo. Sim, então nós teríamos o quê? Nem R$1.000, que sairia R$1.000 por cada preso durante um ano. R$1.000, R$2.000 no máximo por cada preso, porque você precisa de técnicos, você precisa de profissionais da saúde, profissionais de ética e cidadania, psicólogos, aquele que vai animar a pessoa também a reconstruir o seu ego, mas não é reconstruir o seu ego, Pedro, quero deixar bem claro, ignorando o que foi feito.
Não, é reconstruir, inclusive, aquilo que foi feito, que não foi bom para ele, né, para ele perceber. Agora, a nossa sociedade também está muito assim dirigida para aquela coisa do bem e mal, né? Então a gente acha assim que aquele lá que praticou é mal, aquele que não praticou é bonzinho. Eu acredito que nós deveríamos começar a passar, a empreender uma campanha, como foi feito em Nova York, tolerância zero. Porque o grande problema é que, além do nada de faltar educação a todos nós, né, a todos Sim, nós como todos cidadãos, nós, certo, isso. Porque nós todos, acho que 90%, né, estamos aqui no Distrito Federal, em Brasília, na capital política, administrativa, a capital desse país. E a gente percebe que 90% da nossa sociedade comete um crime todo dia. Não é verdade? Hoje eu devo ter assistido uns 3, praticados pela classe A de Brasília. Eu vi umas 2 ou 3 madames hoje estacionarem o carro numa vaga de deficiente físico. Ah, isso eu acho terrível. E na frente do policial, pressa. E o policial não fez nada. Não fez nada, né? E ela não entende que ela está cometendo um crime. Agora você nota também, existe um livro chamado O Terrorismo do Milênio, de um inglês, que até me fugiu o nome do autor, mas que ele fala que a classe média é a classe terrorista, porque ela está completamente alheia a tudo. Né? Falta uma conscientização, falta prestar atenção no que está acontecendo na sua vida. Como você falou, vai lá, estaciona. O que as pessoas querem? As pessoas querem se divertir, ganhar o dinheiro e acabou. Como se a sociedade o grande problema da sociedade brasileira é o seguinte, que isso é uma coisa que vem do século, enfim, do Brasil colônia. O brasileiro, ele não dá valor ao trabalho, ele acha sensacional, ele acha ele admira aquele que ganha dinheiro sem trabalhar. Isso, e da onde vem isso, né? Você vê a admiração, o fascínio que o José Dirceu exerce sobre uma grande parcela da sociedade. Ele é um bandido, ele é apenas um homem que comandou o mensalão, né, que roubou 1 bilhão e tantos, né, desviou 1 bilhão e tantos de reais. E não tem um ministro, o ministro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que não vale a pena pedir a prisão preventiva dele. A única coisa que eu penso... E ele é um homem que entra em todos os lugares, todo mundo recebe com maior admiração, ele é admirado pelas pessoas. A única coisa, pois é, essa admiração eu considero um fenômeno. A única coisa que eu penso é que o José Dirceu tem coragem. E a nós falta coragem. Talvez seja essa coragem, seja ela direcionada para o bem ou para o mal, que falta ao brasileiro. Quem sabe que tem alguma coisa a ver com isso, né? Eu queria comentar com você também que houve uma... Aqui, você vai ter que fazer esse comentário em outro dia, porque nossa entrevista, infelizmente, está terminando. Mas antes de nós encerrarmos, eu queria que você divulgasse o seu telefone e o seu site para as pessoas que queiram fazer contato com a socióloga e psicoterapeuta Zaquiê Meredith. Eu queria passar para você também esse livrinho aqui, que é um livro meu, o segundo livro. O que você precisa saber, tá certo. Da editora Otimismo, uma editora famosa de otimismo todo dia, né? Esses aí são perguntas e respostas a respeito de tudo na vida, porque eu trabalho com autoajuda também. Certo. Né? Meu telefone é 9211-1819-061 e o site é www.zaqui.com. Tá certo. Deixa eu mostrar aqui seu livro para nós encerrarmos essa entrevista aqui. O que você precisa saber, de Zaquiê Meredith. Tá aí. Zaquiê, muitíssimo obrigado pela presença, pela entrevista. Acho boa sorte. Estimulante falar com você sempre. Que bom. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do RB Notícias. Até já.